It's good to be here. É muito bom estar aqui. And it's good to see you here. E é bom ver você aqui. And God is here for you today. E Deus está aqui para você hoje. In a very special way. Em algo bem especial. Maybe in a way that you did not expect. Talvez de um jeito que você não estava esperando. But He has a way of showing up. Mas Ele tem um jeito de se mostrar. To do what needs to be done. Chegar e fazer aquilo que precisa de ser feito. So Ecclesiastes tells us there is a time and a season for everything. Então em Eclesiastes diz que há um tempo e uma estação para tudo. And as I was asking the Lord about this time, I heard Him say, a time to heal. E enquanto eu estava perguntando ao Senhor sobre esse tempo, Ele disse um tempo para cura. So I want you to make your own personal contact with Him today. Então eu quero que você contacte a Ele, fale com Ele num nível pessoal hoje. Don't say He wants to heal our hearts. Não fale, Ele quer sarar os nossos corações. Say He is present to heal my heart. Fala, Ele está presente para curar o meu coração. For surely He has borne our grief. Porque com certeza Ele nos tirou do nosso choro. And He carried our sorrows. E Ele carregou as nossas tristezas. And the chastisement of our peace was upon Him. E tudo aquilo que estava sobre nós está sobre Ele. And by His stripes, E pelas suas pisaduras, we can be healed. nós podemos ser curados. So we want to explore this together. Então hoje a gente vai olhar isso And the juntos. power of God is present here to heal you. E o poder do Senhor está presente aqui para te curar. So open your heart to Holy Spirit Então abra o seu coração para o Espírito Santo. and allow Him to touch your heart. E permita com que Ele toque no seu coração. So we're going to be in John 20, Nós vamos ir para João 20, 1 through 18. do versículo 1 ao 18. João 20, versículo 1 ao 18. Nós vamos ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele,
Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. The first thing that we want to note is that it was the first day of the week. A primeira coisa que a gente quer que saiba é que era o primeiro dia da semana. So we see this as a time for a new beginning. Então a gente vê isso como um tempo de novos começos. It was time for Mary Magdalene to have a new beginning, Era tempo de Maria Madalena ter um novo começo, to experience a fresh new start. para experimentar um começo novo. It was time for her heart to come alive again. Era tempo do coração dela voltar a viver novamente. And God wants to do that for the church in this season. E Deus quer fazer isso para a igreja nessa estação. He wants fire to fall on our hearts. Ele quer que fogo caia em nossos He corações. wants us to be quickened by Holy Spirit. Ele quer que a gente seja preparado pelo Espírito He wants Santo. us to feel His life flowing into us. Ele quer encher a gente da vida dele. And the prophet Ezekiel was asked by God, E o profeta Ezequiel, Deus perguntou a ele, Son of man, can these bones live? filho do homem, pode esses ossos reviverem? And so Ezekiel, like Mary Magdalene, Então Ezequiel, assim como Maria Madalena, was in a place of death. estava em um lugar de morte. And God was challenging him E Deus estava dando um desafio a ele to speak life into a seemingly impossible situation. para falar a vida em uma situação que parecia ser impossível. And you may feel like your situation is impossible too. E talvez você sente como se a sua situação fosse impossível também. But God is a God of life. Mas Deus é um Deus de vida. And His life is here for you E a today. vida dele está aqui para você hoje. And we are here to speak life into you. E nós estamos aqui para liberar vida sobre você. And the next thing we note is that it was still dark. E a próxima coisa que a gente sabe é que ainda é escuro. And this may speak to the darkness of our understanding. E isso talvez fale a escuridão do nosso entendimento. Still being in the place of confusion regarding all that had happened. Ainda naquele lugar de confusão sobre tudo aquilo que aconteceu. And sometimes our lack of understanding paralyzes us. E às vezes a nossa falta de entendimento nos paralisa. To the extent that we feel that we need to know and we must understand. Ao ponto de que a gente sente que a gente precisa de saber e entender. Why did all of this happen? Por que que isso tudo aconteceu? We feel like we need to understand before we can move from the place of being stuck in our grief. A gente pensa que a gente tem que entender antes de sair do lugar que está nos agarrando ali no nosso choro. You know the sign of a mature Christian Mas você sabe, o sinal de um cristão maduro is that we stop demanding that God explain everything to é que a us. gente pare de demandar que Deus explique tudo a gente. And Peter did not understand why Jesus was washing his feet. Pedro não entendia por que Jesus estava lavando os pés dele. So he protested and said, "No, Lord, you will never wash my feet." Então ele protestou e falou, não, Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. And Jesus said to him, E Jesus disse a ele, "You don't understand what I'm doing now. você não entende o que eu faço agora, But later on you will know and you will understand." mas depois você vai saber e vai entender. And some things that have happened in our lives recently, E tem coisas que têm acontecido nas nossas vidas recentemente we have not understood. que a gente não tem entendido. And Jesus says to us today, E Jesus diz a nós hoje, can you submit your need to know and understand everything? você pode submeter a sua necessidade de saber e entender tudo. And trust me in the future E confie em mim no futuro, to give you an understanding para te dar um entendimento and revelation e revelação of not only what I was doing at this de time, não somente daquilo que eu estava fazendo naquele tempo, but a higher revelation of who I am. mas uma revelação mais alta de quem eu sou. Submit
Submit your need to know. Submete a sua necessidade para saber. Submit Submete a sua necessidade para entender. To a God who is in control of all things. Para um Deus que está no controle de todas as coisas. So Mary is a forerunner. Então Maria, ela era uma mulher que estava sempre à frente. She was the first one at the tomb. Ela era a primeira que estava ali. She was the first one to see the stone rolled away. Ela foi a primeira a ver a pedra que foi rolada dali. She traveled through the dark to get there. E ela andou no meio da escuridão para chegar lá. You have traveled through dark places also. Se você tem andado por lugares escuros também, Trying to find out where the Lord was in the midst of all the chaos. tentando entender aonde que Deus estava no meio daquele caos. And she got there. E ela chegou ali And she found the stone was rolled away. e ela viu que a pedra tinha sido removida. And that was an amazing feat. E aquilo era algo lindo. Oh, God can roll your stones away today. Deus, ele pode remover as suas pedras hoje. He wants to take away the heaviness that is upon you. Ele quer tirar o peso que está sobre você. To remove some of the things that have weighed you down. Para remover as coisas que têm colocado peso sobre você. And you, like Mary, E você, como Maria, have stared at that stone. tem olhado para essa pedra How can I get rid of this heaviness? e tem falado, como que eu posso me livrar desse peso? And for some of you, it could be a stony heart. E talvez para alguns de vocês podem ser um coração duro. You know, when tragedy happens, Sabe, quando a tragédia chega, we can shut down our heart. a gente fecha os nossos corações. We women are very good at shutting down our heart. E a gente faz um trabalho muito bem de fechar os nossos So we can corações. shut it down with God and we can shut it down with people. Então a gente fecha os nossos corações para Deus e para as pessoas. And eventually our heart grows cold, just like a stone. E com o tempo, os nossos corações eles ficam gelados como uma pedra. Who will roll away the stone Quem vai remover a pedra and cause passion to return your heart e causar again? com que a paixão volte ao seu coração novamente? God can. Deus pode. And he will do that for you today. E Ele vai fazer isso para você hoje, If you will be honest with him se você for honesta com Ele about where you truly are. sobre a posição que você realmente está. The angel of the Lord had come down. O anjo do Senhor desceu. He moved the stone away. Ele removeu a pedra And then he sat on top of it. e depois ele sentou em cima da pedra. The stone was no longer hindrance. A pedra já não era algo que amarrava. It weighed over 1,000 pounds. Tinha mais de 1000 libras, But it was no longer an obstacle. mas não era mais um The obstáculo. power of God had control O poder de Deus tem o controle over the thing that they had dreaded. sobre as coisas que eles estavam sofrendo. The angel of the Lord are here today. Os anjos do Senhor estão aqui hoje Minister to you. para ministrar a você. If you only believe. Se você somente crê, The angels of the Lord are here today. os anjos do Senhor estão aqui hoje, sitting on the stone. sentando sobre as Those pedras. things that you dread. As coisas que você The sofre, sources of your fear. as coisas que você tem medo, Angels of the Lord. os anjos do Senhor Present in the room today. estão presentes nesse ambiente hoje. So she goes back. Então ela volta She shares with the disciples. e ela divide isso com os discípulos. And they observe. E eles observam And then they go back. e depois eles voltam. And she comes back to the tomb. E ela volta ao túmulo. You know how it is? You have a moment of hope. Sabe quando você tem um momento de esperança And you think you're doing okay. e você acha que você está indo bem And then the sorrow and the grief returns. e depois a tristeza volta? You know the feeling Sabe aquele sentimento when you think you're over something. que você acha que aquilo já passou And then it comes like a punch in your chest. e depois vem como algo assim que bate no seu peito. And now she stands outside of the tomb. E agora ela está ali do lado de fora do túmulo And she's weeping. e ela está chorando.
No need to go inside. Não tem necessidade de entrar lá dentro, Because she knows porque ela that he's sabe. not there. Ela sabe que ele não está ali. See, her problem isn't that she doesn't know that he's not O there. problema não é que ela não saiba que ele não esteja ali. Her problem is that she doesn't know where he O is. problema dela é que ela não sabe onde ele está. And you have that sense too. E às vezes a gente tem esse sentimento I também. don't know where you are, Lord. Eu não sei onde o Senhor está. I'm not feeling you throughout my day. Eu não estou te sentindo no meu dia. I don't sense your closeness. Eu não estou sentindo que o Senhor está perto. Where are you, Lord? Onde o Senhor está, Senhor? During this painful season, Durante essa estação de dor, where are you? onde está o Senhor? And she stood there weeping. E ela ficou ali parada chorando. Stood Parada, as posed in a position of grief. colocando-se numa posição de choro, de luto. She was a portrait of grief. Ela estava ali com aquele luto. And that can happen. E isso pode acontecer. It may have happened to you. E talvez tenha acontecido com você também. That you get posed Mas você é colocado numa posição like a statue in grief. como uma estátua no luto. When you say, I can never get over this. Quando você fala, eu nunca vou suportar I isso. can never forgive. Eu não vou liberar perdão. I can forgive, but I can never forget. Eu posso até liberar perdão, mas eu não vou I don't esquecer. see how I'm going to get through this. Eu não sei como que eu vou passar por isso. The enemy O inimigo wants to make you a statue of grief. quer que você seja uma estátua de luto. You remember Lot's wife? Você lembra da mulher de Ló? She didn't want to totally give up Sodom. Ela não queria deixar Sodoma para trás. So she took a look backwards Então ela olhou para trás and she became a statue of regret. e ela se formou em uma estátua de regret. So she's Regret. seeking him. Então ela está buscando a In ele. the last place she saw him. No último lugar que ela viu So ele. you remember when they carried his body away. Então você lembra quando eles levaram o She corpo watched dele? them. Ela estava vendo eles. And so she knew exactly where they laid him. Então ela sabia onde eles tinham colocado ele. So she goes back to the last place that she saw him. Então ela volta para o último lugar que ela o viu. And now the angel asks, E o anjo pergunta: why are you seeking the living among the dead? por que você está procurando aquele que está vivo dentre os But mortos? how often do we go to try to find life in dead things? Mas quantas vezes a gente vai procurar luz nas coisas que já estão We mortas? try so many things to ease the pain, A gente to tenta take away the grief. A gente tenta achar tantas coisas para fazer o luto, aquele choro sair. We use social media, A gente usa a rede social, food, telefones, comida, alcohol, álcool, busyness, o busy da vida, sex, sexo, pills, pílulas, buying things. muitas coisas. So many things to try to ease the pain. Tantas coisas para tentar amenizar aquela dor. Well, let's look at it another way. Mas vamos pensar de um outro jeito agora. How often do you try to get God to do the same thing today as he did yesterday? Quantas vezes você quer que Deus faça a mesma coisa hoje, aquilo que Ele fez ontem? The formula worked yesterday. A fórmula funcionou ontem. So I will try it again today. Então eu vou tentar de novo hoje. But he wants to do something new. Mas Ele quer fazer algo novo. He has new things in store Ele for tem you. coisas novas para você. So she stood outside the tomb weeping. Então ela continua ali fora do túmulo chorando. So when they would weep in those days, Então quando eles choravam naquele it tempo, was a wailing sound. era algo muito alto. It was a very loud noise. Era um barulho muito alto. She was in deep expression of her sorrow. Ela estava em uma expressão muito profunda da tristeza And dela. as she wept, she stooped down and looked into the tomb. E ela chorava e ela olhava para dentro do túmulo. And the angels are perplexed. E os anjos são perplexos. Why Por quê? are you weeping? Por que você está chorando? It was a good question. Era uma pergunta muito boa.
Because the angels knew that she should have been rejoicing. Porque os anjos sabiam que ela deveria estar se alegrando. Jesus was not there. Jesus não estava ali. It was a cause for joy. Era uma causa para ela ficar alegre. Why are you weeping? Por que você está chorando? And she responded, E ela respondeu: because they've taken away my Lord and I don't know where to find him. porque eles têm levado o meu Senhor e eu não sei aonde encontrá-lo. You know, sometimes it feels like you are living out of the book of Job. Sabe, muitas das vezes parece que você está vivendo o que aconteceu no livro de Jó. She didn't experience joy Ela não estava com esse sentimento de alegria, because she did not think he was risen, porque ela não pensou que ele tinha ressuscitado, but that someone had taken his body away. mas que alguém tinha pegado o corpo dele e levado para outro And lugar. that was even a greater trauma for her. E aquilo ali foi um trauma maior para ela. So you turn to the book of Job Então, se você olhar no livro de Jó, and you don't want to answer your phone e você não quer atender seu telefone, because bad news may be on the line. porque talvez notícias ruins One estão na thing right ligação, after another. uma coisa depois da And outra, it felt like it was too much to deal with. e parecia que era muito para lidar com isso. Not only had he died, Não somente ele tinha morrido, but his grave may have been robbed. mas também ali o túmulo dele talvez tinha passado por um assalto. Oh, you see, Mary's grief Você vê o luto de Maria is preventing her from seeing clearly. está prevenindo ela de ver claramente. Two angels 2 anjos in an empty tomb. estavam ali no túmulo vazio. And she's not picking up the significance of this. E ela não está conseguindo entender a significância disso. And I just imagine E eu imagino that years from that date, que anos depois dessa data, she will remember that scene. ela lembraria daquela cena. And she would think, how could I have been so blind? E ela talvez pensaria, como que eu pude ser tão cega? For heaven's sake, the tomb was empty. O túmulo estava vazio, And pelo I amor was de Deus. focused on a dead body. E eu estava focando em um corpo I morto. could not see the signs of life, Eu não posso ver os sinais da vida, even though they were all around me. mesmo que eles estavam ao meu redor. Stone rolled away. A pedra tinha Empty sendo tomb. removida, o túmulo estava Angels in vazio, the sepulchre. os anjos estavam All ali, signs of life. todos os sinais de vida. And it's so easy to miss the signs of life Mas é tão fácil você perder os sinais da vida when you feel like grief is all around you. e você sente como se o luto tivesse te envolvendo. And she said, they've taken away my Lord and I don't know where to find him. E ela disse: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. She said, they've taken away my Lord. E ela falou: eles levaram o meu Senhor. But we can say she was talking about evil men. Mas ela estava falando sobre homens maus. But we can say this grief Mas- and these tragedies and these losses, Mas a gente pode falar que esse luto e essas tragédias e essas perdas, these difficulties that I've been through, essas dificuldades que eu tenho passado, they've taken away my Lord. eles têm tirado o meu Senhor. The place that God should have in our hearts. O lugar que o Senhor deveria ter no nosso coração. Moved us away from intimacy. Tem nos levado para longe da intimidade. Moved us away from where we trust this God. Tem nos levado para longe de Who onde a is gente in confia no complete Senhor, control que está no controle Of completo all things. de todas as And coisas. especially things that concern you. E principalmente as coisas que estão relacionadas a você. They've taken away my Lord. Eles levaram o meu Senhor. And after she answered the angels, E depois que ela respondeu os anjos, she turned around ela se virou and saw Jesus standing there. e ela viu que Jesus estava ali. But she didn't know it was Jesus. Mas ela não reconheceu It Jesus. seemed like as she was talking to the angels, E parecia que ela ainda estava conversando com os the anjos. angels may have been looking beyond her Os anjos estavam olhando através and dela. had their eyes fixed on something behind her. Eles tinham os olhos deles fixados em algo atrás dela. So she turned around to see what they were looking at. Então ela virou para ver o que eles estavam olhando. What I want you to hear E o is que eu that quero she que você turned ouça around. é que ela se virou. It really means that she turned herself. Isso realmente significa que ela se virou. Turned herself
from what? Ela se virou de quê? Turned herself from searching in the tomb. Ela se virou de estar procurando ali no Turned túmulo. herself from trying to find something that was not there. Se virou de tentar achar algo que não estava ali. She had to turn herself Ela tinha que se virar before she saw Jesus. antes de ver And Jesus. it is the same with you. E é o mesmo com You você. need to turn yourself Você away tem from que some se things virar de algumas so that you can coisas see Him. para que você veja Ele. Where is the spirit of conviction in your life Aonde today? está o espírito de convicção na sua vida What is hoje? God asking you to turn yourself O from? que o Senhor tem te pedido So para that se you can virar see daquilo, Him. para que você possa ver What is Ele? He dealing with you O about? que Ele está lidando com você? She turned herself Ela se virou away from the tomb, fora do túmulo, away from the place of death. fora do lugar da morte. Christ was right there, Cristo estava ali, but she was acting as if He was absent. mas ela estava agindo como se Ele não estivesse ali. And she didn't recognize Him E ela não reconheceu Ele in His new form. na fórmula nova dele. She knew what He was like in the past, Ela sabia como que Ele era no but passado, now He was unrecognizable to mas her. agora ela não conseguia reconhecer And Ele. we're like that too. E nós somos assim também. We cling to old ideas. Nós nos apegamos a ideias velhas How He's going to show up for us. sobre como que Ele vai vir até a gente. Did you ever consider Então você tem considerado that maybe He's changing His appearing in this season? que talvez Ele está mudando a aparência dele nessa estação. Maybe He knows that the healing of your heart Talvez Ele saiba que a cura do seu coração and moving you from unresolved grief e movendo você desse luto requires something different. requer algo diferente. Because these are new and different experiences. Porque isso são experiências novas. And so we are so distracted by our losses. E às vezes a gente fica tão distraído pelas nossas perdas. We have lost connection with Him. A gente tem perdido conexão com He Ele. says, Sir, E ela disse, Senhor, not Lord. não Senhor. So our intimacy, church, Então a nossa has intimidade, igreja, suffered during this time. tem sofrido nesse tempo. And you remember when the disciples were caught up in that terrible storm that night. Se você lembrar quando os discípulos estavam no meio daquela tempestade naquela noite. And He came to them, E Ele veio até eles, walking on the water. andando sobre as águas. And their first thought was, E o primeiro pensamento deles é, this is a ghost. isso é um fantasma. Because they'd never seen anything like that before. Porque eles nunca tinham visto algo They assim had antes. never seen this God walk on water Eles before. nunca tinham visto esse Deus andar sobre as águas But in antes. their crisis moment, Mas no momento da crise He deles, came to them in a new form, Ele chegou até eles em uma forma giving a nova, new revelation of Himself. dando uma revelação nova de si mesmo. Oh, church, can you hear it? Igreja, você pode ouvir, In your crisis na season, sua estação de He crise, wants to give you a new revelation Ele quer te dar uma nova of revelação who He is. de quem Ele é. And Jesus came, E Jesus veio walking on the very thing they feared. andando sobre aquilo que eles estavam com medo. He comes to you, E Ele vem até você, walking all over your fears. andando sobre os seus medos. So He comes to Mary Então Ele vem a Maria in this place of fear. nesse lugar de medo. He's here for you today. Ele está aqui para você In hoje, your place of fear. no seu lugar de medo. He wants to show you Ele quer te mostrar that all things que todas as are coisas truly under His feet. estão realmente debaixo dos pés dele. So Mary thought He was the gardener. Então Maria pensou que ele era o jardineiro. And it seemed like E parecia que she did not expect to see Him. que ela não estava esperando de ver I want you to ele. hear that. Eu quero que você ouça isso. She did not expect to see Him. Ela não estava esperando com que ela visse ele. And I heard the Lord say, Eu ouvi o Senhor dizer, I want to deal with your expectations. eu quero lidar com as suas You expectativas. see, we have lowered our expectations A gente tem colocado as nossas expectativas muito baixo to fit our circumstances. para se encaixar nas nossas circunstâncias. Our circumstances As nossas and circunstâncias expectations e
E expectativas should rise to his promise. têm que subir às promessas dele. And I thought about this. E eu pensei sobre isso. What if on the first day of the week E aí, no primeiro dia da semana, that I had said to Pastor Claudia, que talvez eu falei para a pastora Pastor Cláudia, Daniel, pastor Daniel, Pastor Jill, pastora Gel, you know what he said? você sabe o que disse? He said he was going to rise in 3 days. Ele disse que ele se levantaria daqui a 3 How dias. about we get up and we just go to the tomb? E se a gente somente se levantar e ir ao Let's go túmulo? see if he's still there. Vamos ver se ele está ali What do ainda. you think? O que você acha? I don't think he's going to be there. Ah, eu não acho que ele vai estar I lá. don't think he's going to be there either. Eu não acho que ele vai estar lá também. That was not their expectation. Isso não era a expectativa Their deles. expectation that he would be still there. A expectativa deles é que ele ainda estaria ali. So they go to the tomb Então eles vão ao túmulo, not to experience life, não para experimentar a vida, but to prove mas para provar that he is still dead. que eles ainda estavam Did mortos. you hear that? Você ouviu isso? So their expectations are not based upon his promises. Então a expectativa deles não era baseada nas promessas dele. Over and over again he told them De novo e de novo ele disse a about eles the moment that sobre o I'm gonna be momento crucified. que ele seria But I'm crucificado. gonna rise again. Mas eu vou levantar de novo. Church, Igreja, our expectations as nossas expectativas must be based upon his word têm que ser baseados aqui na palavra dele. if we are going to get through this season. Se a gente for conseguir passar por essa estação, In times of crisis, em tempos de crise, we must remember his word. nós temos que lembrar das palavras dele. And he asked her the same question the angel did. E ele perguntou para ela a mesma pergunta que o anjo fez. Woman, Mulher, why are you weeping? por que você está chorando? Why are you weeping? Por que você está chorando? Comes to her a second time. Vem a ela pela segunda vez. It's kind of like a rebuke. É como se ele estivesse repreendendo ela. What is the source of your sorrow? Qual que é a raiz desse seu choro, dessa sua tristeza? So he's asking that question Então ele está fazendo essa pergunta because he's standing before her. porque ele está ali diante dela. And if he asks the same question of you today, Se ele perguntar a mesma pergunta para você hoje, you would have lots of things to say. você teria muitas coisas para I am falar. grieving because my loved one died. Eu estou chorando porque a pessoa que eu amava I morreu. lost an uncle. Eu perdi I um lost an tio, aunt. uma My tia, grandparent. os meus A avós, cousin, a sister, primo, a brother, um a irmão, mother, a father, uma a mãe, child. pai, um filho, All dead from COVID. todos mortos de Covid. I am grieving because my husband no longer has a good job. Eu estou chorando porque o meu marido já não tem um trabalho I am bom. grieving because my body used to be strong and now I have all these physical Eu problems. estou chorando e sofrendo porque o meu corpo era forte e agora eu tenho vários I am problemas. grieving because my spouse betrayed me. Eu estou chorando porque o meu marido me traiu. I am grieving because I have no direction. Eu estou sofrendo porque eu não tenho direção. I am grieving because my kids are out of control. Eu estou chorando e sofrendo porque os meus filhos estão fora do You want controle. to talk about losses? Se você quer falar sobre I have perda, lost my peace, if the truth be told. eu tenho perdido a minha paz. I've lost my joy. Eu tenho perdido a minha I no longer alegria. pray. Eu não oro I don't mais. spend time in the Word. Eu não passo tempo You na ask me palavra. why I weep. Você me pergunta por que eu I choro. weep because my life feels like a mess right now. Eu choro porque a minha vida parece que é uma bagunça agora. And if the truth be told, E deixa a verdade ser dita. sometimes I feel like I'm losing my mind. Às vezes eu penso que eu estou perdendo a minha mente. And nobody around me sees it. E ninguém ao meu redor vê. And I don't see any change coming. E eu não vejo nenhuma mudança chegando. Who are you seeking? Quem é que você está buscando? He didn't give her a chance to answer the first question. Ele não deu uma chance para responder a primeira pergunta. Because if she answers this question, Porque se ela responder essa pergunta, it changes her answer to the first one. muda a pergunta, a resposta para a primeira. If she's weeping because he's no longer there, Se ela está chorando porque ele já não está ali mais, and she is seeing him, e ela está vendo ele, once she knows that it is he with whom she speaks, quando ela caiu a ficha que era ele quem
conversava com ela. then no more tears. Então não teria mais lágrimas. She was seeking a Jesus of a past season. Ela estava buscando um Jesus de uma estação And I passada. want you to hear this. Eu quero que você ouça isso. And if she had found that E Jesus, se ela tivesse encontrado esse which Jesus, would have been a corpse in a tomb, que seria um corpo ali num túmulo, she would have remained in a state of grief. ela continuaria em um estado de sofrimento e But he luto. had moved. Mas ele tinha sido No movido. longer in the tomb. Ele não estava mais no He had túmulo. risen from the grave. Ele já tinha se And levantado now da his cova. goal is to move her, E agora o que ele queria era mover ela, to get her to rise above some things para que ela pudesse subir para certas that coisas are weighing her down. que estavam pesando ela. That's his desire for you. Isso é o desejo dele para você. Christ was right there, Jesus Cristo estava ali, but she was acting as though he was not present. mas ela estava agindo como se ele não estivesse presente. She didn't recognize him. Ela não reconheceu ele. And we're so distracted by our losses. E nós estamos tão distraídos com as nossas perdas. He asked her, E ele perguntou a ela: "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? And I hear that as a question that says, how do you want me to come to you in this season? E eu vejo isso como uma pergunta: como que você quer que eu venha até você nessa estação? How do you want me to come to you? Como que você quer que eu venha até você? We know that he is the God of all comfort. Nós sabemos que ele é o Deus que nos But consola. he's asking you today, Mas ele está perguntando para você do hoje: you want me to remain simply the comforter who walks beside you in the shadow of death as you continue to grieve? você quer que eu permaneça somente o consolador que caminha contigo enquanto você anda nesse vale da morte, para que você possa estar em sofrimento e Or chorando? do you want to know me Ou você quer me conhecer as the one who moves you through the valley of the como shadow of aquele death? que te move do vale da sombra da morte? And all that the enemy intended for evil, E tudo aquilo que o inimigo planejou para o mal, I will turn it into gold. eu vou mudar isso, vou reverter isso em ouro. And then he calls her by her name. E depois ele chama ela pelo seu nome. And I have often heard this as him saying, like a comforting sound, E eu sempre ouvi isso como ele falando como um consolo para ela. like Mary, Maria, or Mary. Maria. But it's not like that. Mas não é assim. It's emphatic. É enfático. It's like shock therapy. É como uma terapia de choque. It's like Mary, É como Maria. snap out of it. Sai desse lugar. Snap out of it. Sai desse lugar. Do you hear what I'm asking Você you? está ouvindo o que eu estou te Snap out perguntando? of it. Sai desse lugar. She recognized E ela não reconheceu. him. He called her name. Ela reconheceu quando And ele he's chamou o calling your nome. name today. Quando ele chamou o nome dela, ela Can ia you reconhecer. E hear him calling your name today? você pode ouvir ele chamando o seu nome hoje. And God is saying, E Deus está dizendo: church, igreja, snap out of it. sai desse lugar. You've been prayed over. Você pode orar sobre isso. You've been prophesied over. Você tem recebido profecias e And orações. you have not moved E from this você não place. tem se movido deste lugar. God is saying, come out of this place. Deus está dizendo: saia desse lugar. Can you not see what the enemy is doing? Será que você não vê o que o inimigo está He fazendo? wants to get the church stuck in a mourning Ele period. quer fazer com que a igreja fique em um lugar de luto. God had to say to the Joshua, Deus tinha que falar para he Josué. said, listen, Joshua, Ele falou: ouve, Josué. my servant Moses is dead. O meu servo Moisés está morto. And God had allowed them time for mourning. E Deus permitiu com que eles tivessem o tempo de He luto. always did that. Ele sempre fez isso. But it seemed like they were not able to get through it. Mas parecia que eles não conseguiam passar por And so aquilo. God comes to Joshua Então Deus chegava a and Josué said, Moses isn't coming back. e falou: ei, Moisés não vai voltar. But
I have a work for you to do now. Mas eu tenho um trabalho para você fazer And agora. I need you to snap out of it. E eu que preciso que você and get saia on desse board lugar. And do the work that I've called E you entre to no do. barco e faça o trabalho que eu te chamei para fazer. God says to you, E Deus diz a você: there is a time and a season for all things. tem um tempo e uma estação para todas as And coisas. this is the time for you to embrace life. E isso é um tempo para você ter alegria na vida. Because I have a great work for you to do. Porque eu tenho um trabalho grande para você I fazer. need you. Eu preciso que você... Can you hear that? Você pode ouvir isso? God says, I need you. O Senhor diz: eu preciso de ti. The calling of her name E quando ele chamou o nome dela, got her attention. pegou a atenção dela. And she recognized him in her new season. E ela reconheceu ele na estação nova dela. And she reached out to touch him. E ela foi para tocar And he says, nele. don't cling to me. E ele falou: não me segures. And I'm sure that was a hard command for her to follow. E eu tenho certeza que aquilo foi difícil para ela. Because she didn't want to let him go. Porque ela não queria largar So ele. it's like the maiden in the Song of Solomon É como nos Cânticos de Salomão, who was looking for her beloved. que estava buscando o seu amado. When she found him, E quando ela o she achou, said, I just kept holding on to him. ela disse: eu continuei segurando And I nele. would not let him go. E eu não deixei ele ir. But this is different. Mas aqui é diferente. Mary has had a divine encounter. Maria teve um encontro With divino. that divine encounter, Quando esse encontro divino there is a message of hope. tem uma mensagem de esperança. God wants to give you a divine encounter. Deus quer te dar um encontro He divino. wants to give you a message of hope. Ele quer te dar uma mensagem de Because esperança. you're living in a world that needs hope. Porque você vive em um mundo que precisa da The esperança. world is stuck in trauma and grief. O mundo tem ficado agarrado em traumas e luto. And if we are just as stuck as they are, E se nós estamos tão agarrados como we eles, cannot minister hope to them. nós não podemos ministrar esperança a So, no, eles. she must leave Então agora ela tem que ir and share the good news with the church. e compartilhar a igreja, as boas novas com a igreja. That's with the followers of Jesus who are still stuck in grief. E isso é para os discípulos que ainda estavam agarrados no luto. When they share that message, E quando eles compartilharam aquela mensagem, they can share it with the world. eles podem também dividir com o mundo. And she told the disciples, E ela disse aos discípulos: I have seen the Lord. eu tenho visto o Senhor. Listen, Ouça. that's what he's asking of you É today. isso que ele está pedindo de você hoje. See me. Me veja. See me. Me veja. See that I am alive and well. Veja que eu estou See vivo. that I am powerful and Veja control. que eu estou no controle, sou I poderoso. am doing a new thing. Eu estou fazendo algo And you will novo. have new visitations E from você me. vai ter visitações novas de mim. Don't cling to the old. Não fique agarrado ao velho. Embrace the new thing that I am doing in you. Agarre as coisas novas que eu estou fazendo em I você. have need of you. Eu tenho necessidade de você. All of you. Todas vocês. You said you know sometimes your body can show up and your heart is not there. Sabe, às vezes o seu corpo, ele vem, mas o seu coração não está You can ali. sing a song and your heart not be in it. Você pode cantar uma música e o seu coração não está He nela. said, I want all of you. E ele fala: eu quero tudo de I você. want your heart. Eu quero o seu I coração. want your heart back. Eu quero o seu coração I de want your volta. heart back. Eu quero o I seu want coração your de heart volta. back. Eu quero o I seu am coração de seeking volta. hearts. I want Eu estou your buscando heart back. corações, eu quero corações de volta. He wants you to bring it all back to Ele him. quer que você traga tudo de volta para ele. And that brings me to a situation with David. E isso me leva à situação de Davi. I love David. Eu amo Davi. And the Bible said he's a man after my own heart. E a Bíblia diz que ele é um homem segundo o meu coração. David was a worshiper. Davi, ele era um adorador. But I don't know if he was born a worshiper. Mas eu não sei se ele nasceu um adorador. Meaning, I don't know that worship came easy for him. Eu não sei se a adoração veio fácil para ele. But I think David learned to worship. Mas eu acredito que Davi, ele aprendeu a He adorar. had many circumstances Ele tinha muitas circunstâncias that would have made him difficult to worship. que talvez faria difícil para ele adorar. And you have things that come against your heart E você tem coisas que vêm contra o seu coração, that make it
difficult for you to worship. que faz com que seja difícil para você And so adorar. many times we can just go through the motions of worship Então, às vezes, a gente pode passar somente pelas emoções da and our adoração, heart is not engaged. mas o nosso coração não está ali envolvido. David was tested many times Davi, ele foi testado várias to vezes see if he could keep his heart engaged in worship. para ver se ele poderia manter o coração dele envolvido na adoração. So we're going to look at an incident in his life. Então, a gente vai ver num incidente na vida dele. This took place after David was made king. Isso era depois que Davi foi feito rei. And his son Absalom wanted to be king. E o filho dele, Absalão, queria ser rei. And Absalom manipulated his way into the hearts of the people. E Absalão, ele manipulou o jeito dele no coração das pessoas. He told them that if he would be king, he would listen to their stories. Ele disse que se ele fosse rei, ele ouviria as That he histórias would really deles. give them Que justice. iria dar justiça a eles. So he gave them Brazilian hugs and kisses. Então ele deu abraços e beijos brasileiros nele. And before you know it, E antes de você entender, they all began to believe that he should be king instead of David. todos eles começaram a acreditar que Absalão deveria ser rei ao invés de Davi. And Absalom formulated a plan E Absalão, ele formulou um plano to make himself king. para se fazer rei. And this puts David's life in jeopardy. E isso coloca a vida de Davi em risco. Now the word finally got to David E a palavra chegou até Davi about what Absalom was proposing to do. sobre aquilo que Absalão estava planejando fazer. And so David had to flee for his life. Então Davi teve que fugir pela vida That's dele. what his advisors told him. É isso que as pessoas que deram conselho You para need to ele get out falou. of Jerusalem. Você precisa de sair de Jerusalém. And you just put yourself in David's shoes. E você apenas se coloque nos sapatos de Davi. This is a lot to process. É muito para processar. And just what is David thinking? What is he feeling? E o que Davi está pensando? O que ele está sentindo? Do you think David is feeling fear, Você acha que ele estava com medo? anxiety, Ansiedade, anger, raiva, guilt, culpa, frustration, frustrações, sadness, tristeza, confusion? confusões? Probably all of the above and Provavelmente more. todos esses. And then all of those thoughts that go swirling around in his head. E provavelmente todos os pensamentos que estavam ali na mente What dele. should he focus on? O que ele focou? His son Absalom. O filho Absalão. Maybe his family members. Talvez os familiares Maybe his deles. servants whose lives were also in danger. Talvez os servos que a vida deles também Should estava he be em thinking about the kingdom? estava em risco. Ele estava pensando no reino. And he may have had flashbacks E talvez ele teve umas memórias to the time that he was fleeing from Saul. para o tempo que ele estava fugindo de Saul. Should he be focused on asking, God, why are you letting this happen again? Ele deveria ter perguntado: Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer de God, novo? you gave me the throne. Deus, o Senhor me deu o Are you trono. now taking it away? Será que o Senhor agora está tirando? So in desperation, maybe he started repenting. Então, em desespero, talvez ele começou a se arrepender. Have I truly been forgiven for Será what que- happened to Bathsheba? Será que realmente eu fui perdoado daquilo que aconteceu com So Batseba? many thoughts, Muitos pensamentos, so many emotions, muitas emoções, so little time to figure it out. muito pouco tempo All unexpected. para pensar em tudo isso, tudo inesperado. And you can identify with David. We've had sudden and unexpected things. E assim como Davi, às vezes a gente tem tido coisas que aconteceram rapidamente e inesperado. So David didn't expect this, Então Davi não estava esperando isso, but in a sense he was prepared. mas de um jeito ele estava preparado. And the Lord prepares us. E o Senhor nos prepara. And he said, E ele it disse: won't come your way não vai chegar até você, unless I make a way of escape for you. ao menos que eu faça um caminho para escapar para você. Não vai chegar até If você. you're not able to bear it. Se você não consegue carregar, You see, God doesn't see us as we see ourselves. Deus não nos vê assim como a gente se He vê. knows that you can bear more than you think you can. Ele sabe que você pode carregar muito mais daquilo que você pensa que você pode. Either that is true Isso é or verdade. he's a liar. Ou ele é Because he mentiroso. said, I will not Porque ele falou: eu não give vou you any more te dar mais than you are able to do que handle. você consegue carregar. That's
That's the God we serve. Isso é o Deus que a gente serve. And his word is true. E a palavra dele é verdade. So David's servants renewed their commitment to him. Então, os servos de Davi renovou a aliança que eles tinham com ele. And we find David leaving the palace, E a gente vê Davi saindo do palácio, leaving his position. saindo da posição. His future is unknown. O futuro é desconhecido. His household is thrust into instability. A casa dele está instável. Again, put yourself in his shoes. Coloque-se nos pés de Davi, nos sapatos dele. Very painful moment. Era um momento muito doloroso. Betrayal by his son. Ele estava sendo traído pelo filho. Fleeing for his life. Ele estava fugindo pela vida Having dele. the responsibility of keeping those safe who were with him. E tendo a responsabilidade de manter as pessoas que estavam com ele seguros. He left so much behind. Ele deixou tanta coisa para trás. He didn't know what lay before him. E ele não sabia o que estava à frente dele. Moment of heartbreak. Era algo que o coração dele estava partido. Time of confusion Tempo de confusão and lack of understanding. e falta de entendimento. So David left. Então Davi And foi there's embora. this entourage E então tem algo que aconteceu. of people that are following him. As pessoas que estão And I seguindo want you to ele. see that. E eu quero que você veja isso. King leaving the palace. Um rei saindo do palácio. And all of these people E following him. todas essas pessoas que seguiam ele. And they don't know where they're going. E eles não sabem para onde eles estão And indo. all of them heartbroken. E todos eles com o coração partido. And they journeyed to a place. E eles vão para um lugar. And they came to the brook Kidron. E eles chegaram a esse lugar Kidron. And Kidron was a brook that was like a sewer. E era um rio como se fosse um bueiro. It was like a garbage dump. Era como se fosse um lugar de você colocar lixo. And its name means gloomy and it means dark. E o nome dele o significado dele é escuridão. And the water from the brook Kidron flowed into the Dead Sea. E a água ali daquele rio ia para o Mar Morto. So the brook Kidron Então o rio Quedron was a symbol of deep grief and mourning. era um significado de luto e muito sofrimento. And the word puts it this way. E a palavra diz assim: While all the country was weeping with a loud voice, enquanto todo o país estava chorando de alta voz, all the people passed over. todas as pessoas cruzaram. The king also passed over the brook Kidron, O rei também cruzou o rio Quedron. and all passed over Todos eles cruzaram toward the way of the wilderness. para ir para o deserto. Did you hear that? Você ouviu isso? All the people passed over the brook Kidron, Todas as pessoas cruzaram o including David, rio, their king. incluindo Davi, o rei. Listen, Ouça, it's interesting to note é interessante você that anotar 1,000 years later, que 1000 anos depois, Jesus Jesus and his e os disciples discípulos dele passed over the brook Kidron cruzaram ali as aquele he rio entered the Quedron. Garden of Gethsemane. Ao entrar no I jardim de want you Getsemane, to hear this. eu quero que você ouça isso. That in your pain and suffering, Que no seu choro e na sua you sofrência, identify with Christ. você identifica com You Cristo. are partakers of his suffering. Você é participante What you're going through. dos sofrimentos dele. He went through. O que você está passando, ele And passou. on that fateful night, E naquela noite, all of his disciples, todos os except discípulos, Judas, não Judas, passed over passaram, over the brook Kidron. cruzaram aquele rio do What Quebron did e they depois eles pass over? passaram. O que eles passaram? Passed over their grief and agony and loss. Eles passaram por cima do seu choro, do seu luto You e das suas must perdas. pass over the brook Você Kidron. tem que passar por cima do rio Quidron, Moving out of the place of your deepest pain. saindo daquele Whatever lugar, they are. saindo do lugar mais profundo de dor na sua alma, seja o que for. And David and his followers E Davi e aqueles que seguiam a crossed ele over the brook Kidron. passaram por cima desse rio And Quedron. listen, when they did, E quando eles fizeram isso, they started their ascent. eles começaram They
They started climbing up Eles começaram a andar para cima. the Mount of Olives. Eles começaram a ir para cima da The montanha. conferences come up higher, A conferência é suba mais alto. but they didn't start coming up higher Mas eles não começaram a until subir they crossed the brook Kidron. até eles conseguirem passar por esse rio Quedron. So the Mount of Olives Então, o Monte das Oliveiras is also called the Mount of Anointment é também chamado a montanha da unção, because of all the olive trees that were there. por causa de todas as oliveiras que estavam ali. And they would press the olives for the oil, E eles apertavam as oliveiras para o óleo and it was used to anoint the king. e eram usadas para ungir os reis. Can you see the irony? Você pode ver a ironia? David the king in this place, Davi, o rei, nesse lugar, walking in a place that maybe at one time meant joy, andando sobre um lugar que talvez algum ponto era alegria. and now he's in danger of losing the crown. E agora ele está em perigo de perder a coroa. And as David and all of those that were with him, E assim como Davi e todos aqueles que estavam com ele, the Bible says this, a Bíblia diz isso. and David went up E Davi subiu by the ascent of the Mount of Olives, sobre os pés da montanha de oliveiras. and he wept as he went up, E ele chorou enquanto ele estava subindo. and had his head covered, E ele tinha a cabeça dele coberta. and he went up barefoot, E ele subiu sem os sapatos. and all the people that were with him, E todo o povo que estava com ele, every man his head covered, todos os homens tinham a cabeça tampada, weeping, as they went up. chorando. See, you may not climb up with great joy. E talvez você tenha subido com uma grande alegria. You may say, God, there's tears in my eyes, but I'm still climbing. Talvez você tenha falado, Senhor, tem muitas lágrimas, mas eu vou continuar subindo. You may say, God, I'm still confused, but I'm still climbing. Talvez você tenha falado, Deus, eu estou ainda confusa, mas eu continuo subindo. They kept on climbing. Eles continuaram a subir So that they could put distance between themselves and the brook Kidron. para que eles poderiam se distanciar Oh, my entre God. eles e aquele vale de Quedron. Oh, church, I want you to hear this. E eu quero que você ouça isso, igreja. Something amazing happened. Algo maravilhoso aconteceu. Since David got to the top of the mountain, Fala que Davi subiu ao topo da montanha. and he worshiped. E ele adorou. He worshiped. Ele adorou. Ele adorou. So much going wrong. Muitas coisas acontecendo de He was errado. able to get to the top of the mountain Mas ele and conseguiu worship. subir ao topo da montanha e adorar. Finding God Encontrando a at the Deus top of the mountain. no topo da montanha. And what a worship service that must have been. E que culto de adoração maravilhoso que provavelmente foi On aquilo. the top of the mountain. No topo da montanha. Can you see Será que você pode ver why God is calling us higher? por que que Deus está nos chamando para mais alto? Can you understand Você pode why entender we must find our worshiping heart? o porquê que a gente tem que encontrar o nosso coração Face adorador of so many trials. diante de tantas tribulações. There is a higher praise. Tem uma adoração mais alta. See, with the things that you're going through, As coisas que você está passando. you only get this chance to worship God. Você só tem essa chance para adorar o Senhor. No meio dessas coisas. Your chance Isso aqui é a sua chance the heart of worship again. para encontrar o seu coração de adoração novamente. No meio dessas coisas. So I'm going to ask you to do something Então eu this vou morning. pedir você para fazer algo hoje. And so symbolically, É simbólico. we're going to climb the Mount of Olives. Nós vamos subir ao Monte das Oliveiras. We're going to do that. So if you feel comfortable, Então, se você se sente confortável, I'm going to ask you to remove your shoes. eu vou pedir para você tirar os sapatos. If you don't feel comfortable, Se você that's não se okay. sente confortável, não tem problema. You can still participate. Você pode participar também.
back. 3 pessoas. So I want you to remove your shoes. Então eu quero que você tire os seus sapatos. And then we're going to pass out some handkerchiefs. E nós vamos dar para vocês essas coisas. And take one and put it on your head. E você pegue um e coloque sobre a sua cabeça. So you can pass those out. Você pode passar. Per person. Um por pessoa. And explain to them that if there's staff or leadership, take theirs out in case they don't. Gente, todos os líderes, por favor, espere até o final para receber o seu. Tá? Marcy? You make the brook right where she's standing. Dr. Joyce, we have those. So you don't have to put your One in a dark, the other one. yes, vehicle. Okay. Thank you. Okay, and that's your covering Isso é a sua cobertura. to walk barefoot and have your head covered. Para que você It's a sign of grief. Para que você ande descalço e com a sua cabeça coberta é um sinal de luto, de sofrimento. You can put that on your head. Você pode colocar isso sobre a sua cabeça. Feel the pain. Yes, eu sinto Feel a lots dor, of pain, lots muita of pain. dor. And the black fabric in the middle, E essa fábrica que está aí, preta, aí no meio, it represents the Brook Kidron. representa ao Vale de Cedron. Oh. Give Marcy and Claudia oil. And you take some too. Okay, you got it. Okay, she's got it. Give, did they have it? Oh, in there. Okay. Okay, and that black fabric represents the Brook Kidron. E essa fábrica preta que está no chão, esse pano preto, representa o Vale de Cedron. And when you step on it, you may feel an overwhelming sense of pain. E talvez quando você passar por ele, talvez você vai You sentir um may sentimento de remember a dor. painful experience. Talvez você vai lembrar de uma experiência que trouxe Or dor. you may feel nothing at all. Ou talvez você não vai sentir nada. It's okay. Não tem problema. You're moving toward the Mount of Olives. Você está vindo para o Monte das Oliveiras. And this step here, E esse degrau aqui, if you want to come up to this one, you can. se você quiser subir aqui, você pode. Okay, if you could move those Yes. back a little bit. And this represents Aqui representa the top of the Mount of o Olives. topo da montanha. This is your destination. Aqui é o destino. Okay. Could you? And there's enough room for several of you to be here E at a tem time. lugar o suficiente aqui para que todos caibam. And so you can just put that someplace, okay? And as you are standing in line, Enquanto você forma uma fila, someone's going to come and they're going to anoint you. alguém vai vir e vai te ungir. They're just going to anoint you. They're not going to pray over you. They're Eles, just going to anoint you. eles só vão te ungir, eles não vão orar por você, But somente as te ungir. you approach the Mount of Olives, Mas quando você chega perto do Monte de then you ask Oliveiras, the Lord to give you a fresh e anointing. você peça ao Senhor para te dar uma unção Ask Him, fresca. what anointing do you want to give me in this season? Peça para Ele, Senhor, qual é a unção que o Senhor quer me dar para essa estação? Maybe an anointing of joy. Talvez é uma unção de alegria, Maybe an anointing of peace. talvez uma unção de paz. I don't know, but you will ask Him. Eu não sei, mas você vai perguntar para What is the Ele anointing that He wants to release over you at qual this time? é a unção que Ele quer liberar para você nesse So if it's tempo. comfortable for you, Então, se é confortável para você, then you can stand on the platform. então você pode subir na plataforma.
So when you get there, Então, quando você chegar ali, you want to make an exchange. você quer fazer uma troca. You want to change your grief and sorrow Você quer tirar sua roupa de luto e for a sofrimento worshiping heart. para um coração de adoração. And allow the Lord E deixar com que o Senhor, to take away the pain and sadness deixar Ele tirar toda a tristeza e toda a dor and give you joy. e te dar alegria. It doesn't take him long to do that. Não demora tanto para Ele fazer isso. And then when you leave the top of the E mountain, quando você sair do topo da montanha, you can remove your head covering. você pode tirar a cobertura da sua cabeça. And just remember that the Lord is standing right there. E somente lembre que o Senhor está ali. And He's calling you by name. E Ele está te chamando pelo nome. So even when you go back to your seat, E mesmo quando você voltar ao seu I lugar, want you to engage your heart in worship. eu quero que você agarre o seu coração na adoração. And I want you to remember something as you approach the mountain. E eu quero que você lembre algo enquanto você vem para perto da montanha. So keep this in mind. Então, mantenha isso em mente. The Mount of Olives is a place of fulfilled prophecies. O Monte de Oliveiras é um lugar de profecias cumpridas. The Old Testament talks a lot about what would happen O Antigo Testamento fala muito sobre o que in aconteceria the life of Jesus na vida de Jesus, on the Mount of Olives. ali no Monte das He Oliveiras. approached Jerusalem from the Mount of Olives Ele chegou até Jerusalém pelo on a donkey. Monte das Oliveiras. It was prophesied. Em um jumentinho, foi profetizado. Judas betrayed him in the garden with a kiss. Judas, ele traiu ele ali no jardim com um beijo. It was prophesied. E foi profetizado. So as you ascend the Mount of Olives today, Então, enquanto você sobe ao Monte das Oliveiras hoje, remember the promises of God. lembre-se das promessas de Deus. Remind him of the words that you have not yet seen come to pass. Lembre a ele das palavras que você ainda não viu acontecer. Start decreeing the promises of God over your life. Comece a decretar as promessas do Senhor sobre a sua It's vida. time to ascend the Mount of Olives É tempo de você subir a montanha, ao Monte das and find Oliveiras faith and trust in God e again. encontrar fé e confiança no Senhor novamente. The Mount of Olives is a place of prayer. O Monte de Oliveiras é um lugar de oração. Jesus went there often to pray. Jesus ia ali várias vezes para orar. It was his prayer closet. Era o closet de oração And as dele. you ascend the Mount of Olives today, E enquanto você vem ao Monte das Oliveiras ask the hoje, Lord to restore your prayer life. peça ao Senhor para restaurar a sua vida de oração. If you've not been spending time in your prayer Se closet, você não tem passado tempo no seu closet de ask him oração, to create a new desire. peça para ele para criar um desejo Ask him to novo, give you a hunger and a thirst para for te his dar presence. uma sede e uma fome pela presença. The Mount of Olives is a place of hope. O Monte de Oliveira é um lugar de If esperança. you lost your hope Se today, você perdeu a sua esperança as hoje, you ascend the Mount of Olives, enquanto você sobe ao Monte das it's Oliveiras, a symbol that Jesus is coming back. é um símbolo de que Jesus está voltando. Zechariah prophesied that he would come back Zacarias profetizou que ele and he voltaria would place his feet on the Mount of e Olives. ele pisaria no Monte das Oliveiras. Oh, church, he's coming back for you Igreja, ele está today. voltando para você hoje. Today, he comes back to restore your hope. Hoje ele volta para restaurar a Ask sua him for the esperança. restoration of hope. Peça a ele a esperança, a Ask renovação him da to give you a esperança. greater hope. Peça a ele para te dar uma esperança mais alta. The Mount of Olives. Montanha no Monte das Oliveiras. It's a place of victory. É um lugar de vitória. Just as Jesus rose from the dead Assim como Jesus ressuscitou dos and mortos ultimately ascended to heaven from the Mount of e Olives, depois ele subiu aos céus do Monte das it Oliveiras. was a time and a place of great victory. Era um tempo de vitória muito grande. God wants you to see victory in every area of your life. Deus quer que você veja vitória em todas as áreas da sua vida. So David got to the top of the mountain Então Davi chegou ao topo da montanha and he was found worshiping God e there. ele foi encontrado adorando a Deus In the ali. midst of your pain, No and in the meio midst da of your sua grief, dor in the midst of your losses, E das suas perdas e dos seus sofrimentos. just like David, Assim como Davi,
You can find it within you Você pode achar dentro de você to worship God. para adorar ao Senhor. That is to honor Him as Lord Isso é você honrar Ele como Senhor over every aspect of your life. sobre todos os aspectos da sua vida. How do you have victory? Como que você tem vitória? You return to worship. Você volta à adoração. God wants your worshiping. Deus quer o seu coração adorador. And I believe that if you ask Him today, E eu creio que se você perguntar a Ele hoje, pedir para He Ele, will unlock that worshiper inside of you. Ele vai destravar esse adorador que está dentro de você. That worshiper that has been on lockdown. Esse adorador que tem sido amarrado. Ask Him to do it in His own way. Peça para que Ele faça do jeito dele. You may not shout. Talvez você não vai gritar. You may not dance. Talvez você não vai dançar. You may not do anything. Talvez você não vai fazer nada. You may just have a presence Talvez você vai ter só uma presença upon your heart. sobre o seu coração. Just a sense that He's moving deep within. Só uma sensação que Ele está movendo bem profundo. Sometimes He says, just be still Às vezes Ele só fala, quieta-te. and know that I am God. E saiba que eu sou Deus. I don't know how David worshipped Eu não sei como que Davi at adorava the top of the mountain. no topo da montanha. I think if it had been me, Eu acredito que se fosse eu probably would have just fallen prostrate provavelmente somente me prostrava and just said, it's good to be here. e falasse, Senhor, é bom estar aqui. So good to be É here. muito bom de estar aqui. And I think God would have said, E eu creio que Deus iria falar, I am so glad you're here. eu estou tão feliz que você I está am aqui. so glad Eu you're estou here. tão feliz que você está aqui. So I'm going to ask you Eu vou pedir a você to form a line in the center. para fazer uma fila aqui no centro do corredor. And then you can come. E depois você pode vir. Okay, Pastor Jill, if you want to play. Pastora Gelson, quer tocar? So we can start from the back 2 rows. Oh, espera aí, gente. The Sorry. back 2 rows, come. As filas de trás, por favor. As últimas duas filas de trás. Podem vir, por favor. Okay. If you want to come, Se você quiser vir, you can just come now você pode vir agora e formar uma fila aqui. and stop just before you get to the Brook Kidron. E você para a hora que você chegar aqui You can no go Vale along de them, Cedron. anoint them, just stop right there. You Pare can go e ache- anoint them. So I want you to think about why you're coming. Eu quero que você pense o porquê que você está This vindo. is a special moment for you. Isso é um momento especial para você. Turn that way. Vire para lá. You can just take your time and ascend whenever you want to. Você pode tomar o seu tempo. Coming back to the heart of worship. Voltando ao coração de adoração. And just know that He's here for you. Just know that He's here for you. Saiba que Ele está aqui para você. Find the worshiper inside of you. Encontre o adorador que há Release the dentro de worship você. inside of you. Libere o adorador que está Worship dentro de inside of você. you.
adorador que está Find dentro the de você. worshiper inside. Encontre o adorador que está dentro de você. Find the worshiper. Encontre o adorador que está Release the dentro. worshiper inside Libere of you. o adorador que está dentro de Coming você. back. My heart is coming back. My heart is coming Meu back. coração está voltando. My heart Meu is coração coming está back. My heart Meu is coração coming está back. voltando. My heart is Meu coming coração está back. voltando. My heart Meu is coming coração back. Putting it back together. I'm putting it back together. Eu vou voltar a I'm ficar putting it juntas. back Vou together voltar a right ficar now. juntos agora. I'm putting it Agora. back Eu together. vou voltar I'm putting it agora back juntos. together. Vou I'm voltar putting it back juntos together agora. right now. Juntos Right agora, now, juntos right agora, now. juntos I'm agora. putting you back together. I'm putting you back together. I'm putting you back together right now. Daughter, putting you back together right now. Putting you back together right now. Putting you back together right now. Putting you back, putting you back, putting you back together right now. Putting you back together, putting you back together right now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Let healing flow, let healing flow, let healing flow. Deixa a cura fluir, deixa a cura Let fluir. healing flow. Deixa a cura fluir. There's a healing stream. Tem rio de There's a cura. healing stream. Tem rio de cura. There's a healing Tem stream. rio de And it's cura. flowing Está down to fluindo you. até você. It's flowing down Está to fluindo até you. você. It's flowing on your heart. Está fluindo no seu It's coração. flowing on your heart. Está fluindo no teu It's coração. flowing on Está your fluindo no seu heart. coração. Just let him flow. Deixa fluir. Just let it flow. Deixa fluir. Just let it flow. Deixa fluir. Just let it flow. Deixa fluir. It goes all through your heart. Está passando sobre I'm todo o teu moving all coração. through your Estou heart. movendo no I'm seu moving all coração. through your Estou heart. movendo no seu I'm coração. moving all through your Movendo heart. no seu I'm coração. moving all through your heart. Movendo no seu coração inteiro. Just let the healing flow. Somente deixe com que a cura Let the flua. healing flow. Cura Let flua. the healing flow. Deixa a cura fluir. Let the healing Deixa a flow. cura fluir. Let the healing Deixa a flow. cura fluir. Yilabasora. Marere robo sahaya. Let the healing flow. Deixa a cura fluir. Let the healing Deixa a cura fluir. Let the healing flow. Deixa a cura fluir. Let the healing flow. Deixa a cura fluir. Rababasi. Deixa a cura fluir. Oraboshe. Merere robo. In Benavio Shandai. I will help you sort it out. I will help you sort it out. te ajudar I will help a you sort it resolver. out. Eu vou te I will ajudar a put resolver. things in Eu place. vou colocar as I will coisas put no lugar. things in Eu vou place. colocar as I coisas will no help lugar. you sort it Eu vou out. te ajudar I a will help you organizar. sort it Eu vou out. te I ajudar a will help you organizar. sort it Eu out. vou ajudar I você will a put organizar. things in place. Eu vou colocar as Where they coisas no lugar. belong. Aonde eles têm Where que they estar. belong. Aonde eles têm que estar. Where they belong. Aonde eles têm que estar. I will help you sort Eu it vou out. te ajudar a organizar. I will help you Eu sort vou it te ajudar a out. organizar. Urabokoshe. Sholabokoshe. Holabokoshe. So we're going to ask those that are up here if you would return to your seat and continue to worship. Eu quero